Eu vou trazer aqui uma pequena palavra, que não vai ser palavra muito longa, será uma palavra muito breve, que é a palavra de conforto, palavra de que o Senhor vai nos convidarmos para estar mais próximo dEle. Abra junto comigo ali a sua Bíblia, se estiver ali, no livro de João, capítulo 14, no seu verso 15. Será uma palavra muito breve, em nome de Jesus. João, capítulo 14, no seu verso 15. Vamos ouvir o que o Senhor vai falar conosco ainda nesse culto de dia de hoje. João capítulo 14, mas vamos iniciando mesmo no seu verso 15. Aí está bem escrito e claro: se me amas, guardes os meus mandamentos. Está essa citação que está trazendo lá o João para o povo. O que eu quero falar neste pequeno trecho que Deus fala conosco nesse culto abençoado, onde os irmãs estão aqui ouvindo o que provém de Deus, que o João aqui ele está querendo tratar de nós, o assunto relacionado à obediência e o valor que nós ganhamos quando nós obedecemos ao Senhor. Como nós soubemos, né, que obedecer a Deus significa viver conforme o mandamento de Deus, como manda Deus, como Deus quer, não o que nós queremos, mas o que Deus quer de nós que façamos para com Ele, o amor e a confiança nele, para que a sabedoria dele venha em nós e nós consigamos permanecer a nossa fé, a nossa confiança nele. Ele traz esse espírito para conosco e entendamos a obediência, que é algo muito primordial diante de nós, porque Deus nada fará em nossas vidas se nós não somos obedientes e não vivemos como o Deus conforme manda a sua palavra para cada um de nós, cada dia que passa. E quando seguimos o mandamento, a Bíblia nos diz que temos a oportunidade de sermos fortalecidos na nossa vida espiritual, e porque é com Ele que nós podemos nos alinhar a nossa vida segundo a vontade de Deus. Temos luta, não temos que procurar outra pessoa. A única pessoa que nós temos que procurar é Deus, e a única pessoa que tem o poder de nos livrar de todo o mal, de toda a fúria, de qualquer tempestade, de qualquer armadura, de qualquer coisa que vem em nós, só apenas Deus. Mas isso, Deus só pode atender aquele que tem um coração generoso, coração aberto, coração limpo, coração preparado, que está ligado no Senhor, que vive a ordem de Deus, que prega ao Evangelho e vive o que ele prega, não só dentro da igreja, mas também na comunidade, com a sua família, no seu lar, com a sua vizinhança, nos seus colegas, no serviço. Quando nós obedecemos o Senhor, Ele faz fluir tudo aquilo que nós fazemos, torna em abundância. Mas quando nós ainda tornamos desobedientes, o Senhor nos dá nunca, e Ele sempre trabalha com quem tem um coração limpo, puro, preparado para receber o que é dele. E se nós obedecemos, o que nós estamos fazendo? Estamos a desenvolver um sincero relacionamento. Eu tenho dito isso às vezes com os irmãos, que quando você é obediente, filho, é considerado filho legítimo de Deus, porque a sua oração passa a ser a oração passa a ser a conversa entre pai e filho, porque todo dia você está em comunhão com Ele, o seu relacionamento sempre tem estido com Ele, a tua vida tem entregado a Ele, tem consagrado a sua vida, tem consagrado o seu casamento, tem consagrado o seu caminhar, o seu dormir, o seu levantar. Toda dificuldade quem resolve é Deus, não é a boca. A obediência significa tudo que nós fazemos, temos que deixar que Deus que resolva. Às vezes a boca pensa em resolver, mas não resolve, tem a tendência de estragar aquele que Deus deveria colocar em última ordem, segundo a palavra dele. Vejamos só nessa mesma palavra, de contexto bíblico, Deuteronômio capítulo 5, seu verso 3, ele continua também dizendo assim, mesma coisa: ande sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês para que tenha vida, tudo vá bem com vocês, o seu dia prolongue na terra, do qual tornarão posse. Enquanto que no verso 28 do mesmo Deuteronômio, ele diz: se obedecermos firmemente ao Senhor nosso Deus e seguirmos cuidadosamente todos os mandamentos que hoje somos dados, Ele colocará muito acima de todas as bênçãos e virão sobre nós
sobre nós, e se obedecemos ao Senhor nosso Deus, Ele tem dado a sua graça. Nós precisamos de obedecer ao Senhor. Ainda vou falar, não é possível obedecer a Deus se você não obedece ao seu líder. É a primeira coisa. E esse processo de obediência é a mesma coisa do processo de submissão. Se você não é submisso a Deus, também não é submisso a seu líder. Porque a primeira coisa, a obediência, deve você obedecer a seu líder, aquele que está sobre si, sob controle da sua vida. Não tem como você ser considerado filho com Jesus e ser desobediente com aquele que te lidera, com aquele que consegue a sua vida, com aquele que prepara a sua vida espiritual, com aquele que ora pela sua vida, com aquele que busca a santidade da sua vida, com aquele que sacrifica, né, em trazer na sua vida uma vida abençoada, uma vida assim, uma vida transformada, que vive com Jesus, que mora com Jesus. Algumas vezes, quando nós achamos que estamos desobedecendo ao homem que nos traz a mensagem para a restauração da nossa vida, nós não estamos obedecendo ao homem. Naquela altura, nós estamos sendo desobedientes ao próprio Deus. Hoje, muitas pessoas passam luta por causa da desobediência daquilo que o Senhor tem trazido em nossas vidas como forma de transformação em nossa vida. Tem sido problema em nossa vida, não ter paz, não há harmonia, casamento destruído, irmão morto na fé. Ele ora, mas a oração não é aquela oração que toca no Senhor, e Deus nem quer ouvir, porque quando o teu coração está cheio de pedra, cheio de ira, cheio de contenda, você pode orar, mas Deus pode não ouvir a sua oração, porque dentro de ti você não é obediente, mas sim fala da palavra. Muita gente fala de Jesus, mas não conhece Jesus, não obedece a Jesus, não vive a ordem de Jesus. Ele vive o que eles acham que pode viver, que pode alegrar o seu coração, que pode alegrar a sua vida, que pode alegrar aos seus olhos. Deus nos convida que nós possamos adorar e obedecermos a Ele, viver segundo a ordem. João escreve, eu quero dizer aqui, alguns frutos da obediência, algo muito precioso. Quando nós obedecemos a Deus, Ele nos dá bênção e prosperidade nas nossas vidas. Deus, Ele traz a bênção, prosperidade, para que a nossa vida continue ativa na presença dEle. Satanás também dá a bênção, porque nem tudo que provém de Deus, mas a bênção de Satanás, ele vem na nossa vida para nos distrair, nos tirar da presença dEle, e ficarmos distantes da presença do Senhor, e ficamos felizes com aquilo que Satanás nos dá na nossa vida. A bênção de Deus não é velocipede, ela não corre tanto para chegar na vida do homem. Ela é lenta, pouco a pouco ela chega. Mas a bênção, quando tem muita velocidade, você precisa despertar a atenção. Algo estranho que está na vida quando a corrida é demais. Isso acontece, né? A gente corre, depois cai. E nós esquecemos que a nossa corrida foi muito grande. Deus queria que a nossa velocidade fosse mais pequena, mais lenta. O que acontece quando nós ainda somos obedientes ao Senhor? Existe mais algo que é paz e tranquilidade. Não adianta ter bênção e prosperidade. Pode você ter bênção e prosperidade, mas quando diante da tua vida não tem paz, não tem tranquilidade, essas bênçãos é impossível você geri-lo. Mas quando você é obediente ao Senhor Deus, tem entregado a Deus, a sua vida é consagrada ao Senhor, a sua bênção, a sua prosperidade vai permanecendo, porque dentro da tua vida lá existe a paz e a tranquilidade que provém do Senhor. Além disso, também o Senhor traz ali consigo crescimento espiritual. O crescimento espiritual, ele vem para fazer com que te dê uma dimensão alta, entender as coisas ruins e as coisas más, aquilo que vai prejudicar a sua vida espiritual, aquilo que vai quebrar aquilo que é a bênção que o Senhor te dá, para que não haja uma barreira. Crescimento espiritual. Nesse crescimento espiritual, também pode crescer no espírito, mas se não despertar atenção na tua vida, você pode também ser destruído. Logo, a palavra da obediência nos diz que nós precisamos de procurar proteção de Deus. Se nós procurarmos a proteção de Deus, então a nossa vida está toda tranquila, tudo fazemos na mão e o Senhor está lá pronto para consagrar a nossa vida. Olha só algo dispendioso que acontece, que gera desobediência quando nós
não estamos na presença do Senhor e não vivemos o que o Senhor quer, não queremos enterrar o passado, esquecer a nossa vida passada, não queremos consertar a nossa vida com a nossa família, com o nosso casamento, com Cristo, na obra, em tudo que nós fazemos, não queremos preparar a nossa vida e só queremos viver o que fala aos nossos ouvidos. Nossos ouvidos falam mais alto, nossa boca fala mais alto, nossa mente pensa mais alto, mas não é isso que Deus quer. Acaba gerando sofrimento. Uma das causas da desobediência, sofrimento. E quando temos sofrimento, logo começa um outro processo, que é o processo de separação. O seu coração com Deus. Deus te separa. Você torna algo separado por parte de Deus, porque o seu coração não está em comunhão com Cristo. Está vivo, sim, mas teu coração não está ligado no Senhor. E quando não está ligado, qual é a causa mais também que vem em nós? É a cegueira espiritual. E a gente não vamos entender tudo que fala Deus do bom para nós e achamos que isso é ruim, não é proveitoso para a nossa vida. Deus usa os homens para retificar a nossa vida, nosso caminho, a nossa fala, como nós somos, como nós vivemos, como nós andamos, como nós pensamos, como nós refletimos, como temos vivido com Ele, como tem sido a nossa comunhão com Ele. E quando há essa separação com Deus, ali já aparece a cegueira espiritual. E quando aparece a cegueira espiritual, não temos oportunidade de enxergar aquilo que está longe, aquilo que é do mal, logo nós estamos na total destruição da nossa vida. E a vida fica destruída, lar destruída, ministério que Deus nos deu destruída, grupo de louvor destruída, homem de oração destruída, revelação destruída, profecia destruída. Ao invés de profetizar aquilo que Deus revela, Ele acrescenta coisa da cabeça, porque dentro dela já não existe comunhão com Deus. O que ele procura é apenas palpar, ver se alguém lhe considera que pelo menos ele ainda está no ativo. Mas dentro dessas pessoas já não existe algo importante por parte de Deus por causa da falta da obediência de Deus. Quando nós obedecemos, o resultado final é a morte. Porque a desobediência é um pecado. Quem não obedece, quem não vive da palavra, está contendo ao Senhor, está separando a sua vida com Deus. E quando nós estamos com Cristo, todo dia, as nossas lutas, Ele conhece. Aliás, Ele disse, os meus filhos conheço, todos aqueles que entram pela porta são os meus filhos, mas aqueles que entram lá pela janela são ladrões e salteadores. Submissão, irmãos, é um processo muito importante da fé, a confiança que vem em nós. Ora, vejamos, Jesus, Ele recebe a ordem do Pai, vá à terra, existe um povo lá na terra, que você precisa pregar o Evangelho, e neles se aceitarem, então, e serem batizados, terão uma vida eterna, mas aquele que rejeitar, será condenado. Como que inicia o processo de condenação? Às vezes nós pensamos que a condenação ela vem depois da nossa morte. Não, a condenação começa já logo assim que você rejeita a Cristo. Enquanto que você está em vida, tem os pés para andar, tem a mão para pegar, tem a mente para pensar, tem a boca para falar de nome dEle, tem os olhos para ver o bem e o mal, tem ali o nariz para cheirar aquilo que não é bom, tem um pensamento para pensar o que é do melhor para a sua vida. A separação, o pecado, a condenação, começa assim que você já está ainda em vida. Olhamos no Abraão, ele recebe também, como homem de submissão, de ordem de parte de Cristo. O Senhor fala para Abraão, Abraão velho, como assim, pastor Érico, como o irmão que está lá sentadinho, cabelo branco, recebe da parte de Deus, dizendo que vá pregar para esse povo ali, porque está pecando demais. Estão sendo desobedientes demais, estão se matando, estão fornicando, estão fazendo coisas que não dá. Então, fala para ele que eu vou mandar uma chuva, 40 dias, 40 noites. Desobediência matou eles, acabou. Alguns, todo deles, da parte dele, 100% do povo não aceitaram a construir a arca junto com Abraão. Mas o Abraão, ele teve o coração de obediência no coração, juntou com os filhos e ele começou a construir a arca e ouviu a mensagem de Deus e Deus mandou cumprir. Sabe o que aconteceu naquele dia, depois de construção da arca? Todas as pessoas do mundo esperavam ver que naquele dia que ele concluiu a arca, caísse a chuva logo naquele dia. Alguns começaram a zombar
do Abraão. Abraão está louco, Abraão não está bem de cabeça, esse não é bom, não vale a pena, está maluco, não está bem. Deus estava preparando o próprio dia para julgar a humanidade por causa do fruto da desobediência, por causa de não viver aquilo que Deus manda que nós podemos viver dentro do nosso coração. Daí todo mundo acabou, só Abraão com a sua família, junto com a ordem de Deus, de todas as aves, de todos os animais que o Deus deu, ficaram salvos. Moisés também foi um dos homens que recebeu a ordem do Senhor: vá para lá no Egito, Faraó está castigando o meu povo, então venha tirar aquele povo. Resgatou. Infelizmente, embora que ele não conseguiu chegar a Canaã, e Josué é que conseguiu marchar até lá na terra prometida e dividiu as terras para várias tribos, mas também ele cumpriu a ordem que Deus deu para resgatar aquele povo. Eu estava falando de Abraão, me atrapalhei um pouquinho, mas estava falando de Noé. O Abraão, ele recebeu da parte de Deus para sacrificar o seu filho Isaac, o único filho que ele tinha. Leva teu filho, traga para mim, sacrifica a mim. Obediência. Ele não pensou várias vezes, pegou no filho, foi lá no Monte Moriá, e chegado lá, a voz do Senhor veio do céu, falando: Abraão, não se preocupe não, olha ao teu lado, aí está a ovelha para sacrificar a mim como sacrifício vivo para o Senhor. Daniel, por causa desse também um processo de cumprimento, obediência ao Senhor, o rei Dário manda escrever uma carta que este homem seja julgado por causa de não adorar, seja lançado na cova de leões. Imagine quantos dias que tinha leões de fome e o Daniel é lançado naquela cova. Se fosse era um qualquer que não era obediente, que não vivia o que o Senhor mandava, eu creio que Daniel seria encaixado por cima antes de cair embaixo. Mas infelizmente caiu, e a Bíblia nos conta que mesmo aqueles leões, os dentes não conseguiram se abrir para morder, para comer um Abraão. Só podemos nós, meus irmãos, manter a nossa fé e a confiança no Senhor quando nós oramos e praticamos aquilo que nós temos tido em nossos corações. Deus nos convida para nós praticarmos o amor. Praticamos o amor e temos o perdão ao próximo. E levarmos uma vida consagrada para com o Senhor. E a nossa vida tem que ser uma vida santificada, separada com o mundo. Nem tudo que está no mundo pertence a nós. Aliás, nós não pertencemos ao mundo. Cada dia que passa estamos viajando. Talvez hoje viaje alguém e amanhã viaja. E quem viaja precisa completar o seu currículo. Está entendendo a viagem? Não estou falando viagem para um país, estou falando viagem para o reino celestial. E isso preciso você ter o seu passaporte, que é a palavra, edificação, e encontrar o seu coração limpo, puro, para com o Senhor. Que Deus dê a graça àqueles todos que acompanharam essa mensagem que vem da parte de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Obrigado. Que Deus abençoe. Esta é a palavra que eu deixo aqui como referência com os irmãos. Iremos nos encontrar, assim Deus quiser, no próximo retiro 2027.